quero me dirigir nesse momento, especialmente aos meus amigos, irmãos, principalmente lá do grupo de Cutia, Eduardo, Daniel, Alexandre, né? Porque eu entendo que eles são líderes de um povo que estão, vocês, né? São líderes de um povo que está tentando buscar a verdade, estão descobrindo, pesquisando a cada dia. É lógico que o que eu tenho a dizer, eu acredito que serve para todo mundo. Mas eu quero me dirigir de um modo especial a vocês. Eu espero que vocês ouçam com atenção, com carinho, porque eu acredito que seja de suma importância esse assunto. É um assunto que vocês não gostam, mas eu acredito que se faz necessário ser dito. Depois nós conversamos com mais cuidado. Provérbios capítulo 4, versículo 18, diz assim, nós conhecemos, é claro, mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Nós acreditamos, eu e vocês, que esse versículo, é lógico, está falando a verdade, que a verdade é progressiva. Tem razão, e é mesmo. Mas a organização tem usado esse versículo para dizer que a luz que Deus deu aos pioneiros poderia ser mudada. Como a verdade é progressiva, Deus deu uma verdade para eles, mas ela foi mudando, e hoje nada daquilo que eles falam é verdade, e hoje é totalmente diferente. Ou seja, eles usam esse versículo para demolir os pilares da fé nos pioneiros e introduzir o paganismo entre o professo do povo de Deus. Outro versículo que eu quero citar aqui é Atos capítulo 4, versículo 12, onde diz assim, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Eu estou citando esses dois versículos justamente para falar sobre o texto, ou melhor, um assunto relativo ao nome do nosso Salvador, que todo mundo, todos nós, ou todo mundo chama de Jesus, mas que depois de pesquisar, depois de analisar, depois de orar muito e analisar e pesquisar novamente, eu cheguei à conclusão que não tem para onde correr. O nome dele realmente não é Jesus. Eu entendi pelos estudos que Jesus, pelo menos essa figura que nós conhecemos de Jesus, que é chamado de Jesus, ele é ninguém mais, ninguém menos que Tammuz com outro nome, certo? E se aqui em Atos está dizendo que debaixo do céu nenhum outro nome há, e se o nome dele realmente, né, como eu creio que sim, é Yeshua, e aí, como é que fica? Se o nome dele, se não, porque eu acredito que seja Yeshua, se o nome dele é Yeshua, e não existiria outro nome, vou colocar assim, se as pessoas no passado, como um irmão falou, abriu minha mente um dia desse, se os irmãos no passado, no tempo dos apóstolos, foram batizados em nome de Yeshua, esse nome teria que vir andando até hoje.
E existem vários textos aí na Bíblia que diz que o nome dele, iriam mudar o nome dele, queriam apagar da história o seu nome. Então, eu acredito, irmãos, que nós devemos parar, pensar e analisar com mais carinho. Nós somos homens independentes, como Ellen White diz, que nós não devemos nos guiar por ninguém, nós devemos analisar as coisas por nós mesmos, porque ela diz que não devemos seguir conselho de amigo nem de irmão, devemos agir como se não houvesse outra pessoa nessa terra. E eu fico às vezes meio intrigado, porque vivemos batendo no peito, dizemos que não somos seguidores de ninguém, que somos adeptos de examinarmos sozinhos as escrituras, mas eu percebi, já tenho percebido que cada vez que o irmão Silas ele vai se reunir com um grupo de pessoas pela primeira vez, ou segunda vez, ou toda vez que ele vai, eu não sei, ele já fala logo, todas aquelas pessoas que aceitam esse nome, esses estão fora. Então, e olha que eu respeito o irmão Silas pelo trabalho que ele tem feito, ele tem despertado muita gente com as palestras dele, e isso é importantíssimo. Eu acredito que Deus o chamou para essa missão e ele está cumprindo, mas eu acredito que ele não deveria falar essas coisas, que quem aceita o nome, esse tá fora, é um apostatado, enfim, não sei. Porque na verdade ali ele está plantando uma sementinha já na mente das pessoas, que na minha opinião é uma semente errada. Aí a gente fala, não, eu sou independente, não sou seguidor de ninguém, mas parece que não, parece que aquela sementinha ficou na nossa cabeça e estamos seguindo alguém. A maior dificuldade que eu tenho encontrado com as pessoas que dizem que não aceitam esse nome é que dizem que Ellen White nunca falou nada a respeito desse assunto. Mas ela falou outras coisas interessantes. Ela falou que muita luz ainda iria brilhar, que ela não recebeu toda a luz, que muita luz Deus iria dar, muita luz ainda para o povo. Poxa, nós dizemos que somos o povo remanescente, somos o povo da última geração. Por que é que não podemos, então, talvez, receber luz que ela não recebeu? Ela tem um texto aqui no Grande Conflito, página 536, 536, cadê? Aqui, tá aqui. Ela diz assim, olha, a teoria do tormento eterno é uma das falsas doutrinas que constitui o vinho das abominações de Babilônia, do qual ela faz todas as nações beberem. Que ministros de Cristo hajam aceito esta heresia e a tenham proclamado do púlpito sagrado, é na verdade um mistério. Eles a receberam de Roma, assim como receberam o falso sábado. É verdade que tem sido ensinada por homens eminentes e piedosos, mas a luz sobre tal assunto não lhes chegou como a nós. Eram responsáveis apenas pela luz que resplandecia em seu tempo, e nós o somos pela que brilha em nossa época. Então você está vendo aqui que ela realmente, ela não, eu acredito, e não é possível que a mente de vocês tenha fechada. Ela não teve toda a luz. Ela diz que cada um é responsável pela luz que recebeu. E ela está dizendo aqui, assim como homens eminentes do passado, homens santos no passado, ela está se referindo a quem? A Martinho Lutero, Wycliffe, João Wesley, enfim, aquele povo que eu não sei nem o nome, mas que vocês conhecem. Ela está dizendo que eles pregaram heresias no púlpito, mas
foi em cima da luz que eles receberam. Eles eram responsáveis apenas pela luz que eles tinham. E ela está dizendo, nós recebemos mais luz, ela. Mas ela diz que cada um é responsável pela luz que tem na sua época. E aqui no livro Primeiros Escritos, isso aqui é bem conhecido de todo adventista, aqui na página 81, ela fala sobre o sonho sobre Guilherme Miller, certo? Eu não quero me alongar nesse assunto porque o meu tempo é curto. Mas ela fala aqui, e eu já falei sobre isso aqui um pouquinho lá no meu blog, mas aqui eu quero só dar uma pincelada de algo que passou batido. Ela diz aqui que teve um sonho, não vou ler, mas ela diz que teve um sonho, sonhou que alguém deu um anjo deu um cofrinho para ela, e ela abriu esse cofre, e lá esse cofre tinha muitas joias, diamantes, pedras preciosas, moedas de prata, ouro, enfim. E ela disse que ficou maravilhada de ver tudo aquilo, e só para resumir a história, ela achou que não devia ficar só aquilo para ela, resolveu mostrar para outras pessoas, e começou a chamar pessoas para ver. No começo era tudo maravilha, mas depois começou a chegar muita gente, e as pessoas começaram a mexer nessas joias, nesses brilhantes, nessas pedras preciosas, começaram a pôr a mão, ela começou a ficar preocupada. E quanto mais gente vinha, mais começaram a bagunçar aquele cofre, aquelas joias, começaram a trazer sujeira, enfim. Eu analiso você depois, mas ela, com certeza que ela está dizendo sobre aquilo que Deus deu para ela, que são as doutrinas da igreja adventista, que eram joias brilhantes, e com o passar do tempo, quando começou a trazer muita gente para a igreja, homens ímpios, vamos dizer assim, eles começaram a trazer heresia, sujeira, tudo aquilo que não deveria para dentro daquele cofre da igreja. E ela diz então que orou a Deus pedindo para que enviasse alguém para limpar aquela sujeira. E ela diz então que veio de um anjo, um homem com a vassoura e começou a limpar aquela bagunça toda. E ela diz assim, olha, na página já 83, ela diz, na azáfama, eu fechei os olhos por um momento, quando os abri o lixo tinha desaparecido. Ou seja, eu estou entendendo aqui, depois vocês analisam por vocês. Eu também não quero estar aqui colocando palavras na boca da profeta. É para mim aqui ela está dizendo que ela morreu, nesse bagunça, no meio desse tumulto todo, ela morreu. E quando ela acordou, o lixo todo tinha desaparecido. E o anjo então lhe chamou e disse, vem ver. Olhei para dentro do cofre, mas os meus olhos estavam deslumbrados com a visão. Aí ela disse, elas brilhavam com glória 10 vezes maior que a anterior. Está entendendo? Então você está vendo que a luz que Ellen White teve foi uma luz. Mas quando chegasse no tempo do fim, essa luz iria brilhar 10 vezes mais. Poxa, meus amigos, meus irmãos, quantas coisas nós já descobrimos nesses últimos anos, nos 5 últimos anos para cá. Quantas coisas nós ainda temos que descobrir. Às vezes nós estamos preocupados com o que alguém vai dizer, estamos cheios de preconceito na nossa cabeça, mas vamos lá, pensa bem. Ela está dizendo aqui com certeza que muita luz ainda iria brilhar. E será que essa luz não ia brilhar justamente para o povo remanescente, para o povo da última geração? Já que o povo da última geração tem que ser homens incorruptíveis. Aqui nesse livro aqui de Testemunhos Seletos, volume 2, ele é do ano de 1931. Aqui ela diz na conversão de Paulo, ela diz assim, que Paulo, depois de sua conversão, uma luz divina brilhou sobre as profecias relativas a Jesus, a qual o habilitou a apresentar a verdade de maneira clara e ousada.
e corrigir qualquer perversão das Escrituras. Então, eu tenho certeza que Paulo corrigiu realmente muitas perversões das Escrituras, mas depois que ele repousou, muitas outras perversões colocaram de novo. Então, nós estamos aqui hoje como povo do fim, povo da última geração, para quê? Para corrigir toda perversão das Escrituras. Então, Eduardo, Daniel, Alexandre e os demais irmãos que me conhecem, examina com carinho, com cuidado. Eu não estou aqui dizendo que isso aí é um ponto de salvação, porque eu tenho certeza que milhões de pessoas vão se salvar sem conhecer esse nome. Mas para o povo da última geração, irmãos, analise, pense nesse assunto com carinho, ore, jejue se preciso for, tire os preconceitos da sua cabeça, abra sua mente, já que somos tão cuidadosos com a saúde e com a alimentação, deixa essa alimentação toda, essa limpeza toda, abrir a nossa mente e vamos pensar a respeito, converse entre si e vamos tirar deixar tudo de lado e seguir as coisas como deve ser feito. Eu vou estar orando nesse sentido, por favor, orem por mim também. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria e entendimento a cada dia. Amém.